O casamento foi criado para revelar Cristo ao mundo. Cristo ao mundo. É forte ou não é? Deus não criou um contrato, Deus criou uma aliança. Vivemos uma geração que muitos entendem muito de contrato, estabelecem ótimos acordos, mas não entendem sobre aliança. Casamento é construído por pessoas quebrantadas, humildes, que sempre vão olhar e vão fazer aquela pergunta que todos nós já fizemos alguma vez: o que Cristo faria? O que Jesus faria no meu lugar? Talvez nós precisamos voltar a perguntar isso quando nós começamos a nossa fé. Quem já fez essa pergunta antes de tomar uma atitude? O que Jesus faria? Eu já fiz essa pergunta e a resposta muitas vezes: não, Jesus, eu não quero fazer o que o Senhor faria. É difícil demais. É como o Per tem falado, né? Você passar por cima do orgulho, você ir pedir perdão, é algo muito difícil. O que Jesus nos ensina é carregar a nossa cruz. Casamento é uma caminhada de fé. Todos os dias nós estamos exercitando a nossa fé. Como ele tem falado, eu não posso viver pelo aquilo que eu estou sentindo, mas por aquilo que eu sei que é o certo, que eu sei que é o correto. O casamento não sobrevive porque duas pessoas se amam. O casamento sobrevive porque duas pessoas decidem honrar a aliança que fizeram diante de Deus. Vamos orar de mãos dadas com a sua esposa e marido, com a sua esposa e esposa com o seu marido, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, estamos juntos, unidos em um propósito, fazendo parte de um chamado e fortalecendo, testemunhando mais uma vez a maior e a primeira e maior instituição, meu Deus, que o Senhor criou nesta terra, a instituição do casamento. De maneira unida, meu Deus, nós oramos, iniciamos, meu Pai, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Obrigado por estar aqui, nos permitir a realizar, meu Deus, esse 6º encontro de casais, que eu tenho certeza será único, extraordinário, o melhor das nossas vidas. Que palavras que forem liberadas deste altar, que seja, meu Deus, recebida viva e eficaz, de maneira viva e eficaz, dividindo, trazendo luz, trazendo clareza, mostrando, meu Pai, o que deve ser feito, mostrando, meu Pai, o que não deve mais ser feito. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Deus, a nessa escola de caráter nos lapidarmos e unirmos a cada dia mais, e fortalecendo, meu Deus, aquilo que o Senhor criou e aquilo que o Senhor nos ensina a preservar, a união entre o homem e a mulher. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, o que falamos, talvez o que pensamos, talvez o que sentimos, dizemos, meu Deus, talvez em palavras ou em atitudes, talvez de maneira consciente ou inconsciente, eu não sei, meu Deus, mas eu peço perdão. Perdoa, meu Pai, tudo que nós fizemos e que o Senhor, meu Pai, possa tomar o controle deste trabalho. Eu peço que ninguém venha sair da mesma maneira que entrou, mas que todos nós possamos crescer, possamos evoluir, possamos, meu Deus, te conhecer a cada dia mais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Sim, Senhor, nós estamos aqui. Eu quero entregar este trabalho em Tuas mãos. Conduza-nos, meu Deus, que seja uma noite de muitas alegrias, de renovação, de restauração.
Meu Deus, que mentes e corações venham ser mudados e transformados. Meu Deus, desde já eu profetizo um vinho novo, uma alegria nova, um renovo no casamento de cada um que está aqui conosco. O melhor vinho ficou para o final. Senhor, eu profetizo casamentos restaurados, casamentos transformados. Meu Deus, restaura desde já o amor, a união, o respeito, a intimidade, a comunhão, a amizade, Senhor. Restaura os casamentos nesta noite, porque, meu Deus, o casamento, a união de um casal é algo muito precioso para o Senhor. Nós entregamos esta reunião em Tuas mãos, entregamos, meu Deus, este trabalho, nos conduza, Senhor. Nós estamos aqui e queremos aprender com o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Hoje vai ser um dia muito especial. Já é. Cuide do seu jardim. E a pergunta que eu deixo a você: você está cuidando bem do seu jardim? Você está regando? Você está deixando ele bem plantado, cuidado? Está tendo muita luz? Você está adubando o seu jardim? E uma das coisas que gera divisão, afastamento, é a falta de intimidade. E ela pode ter sido gerada por muitos problemas, muitas situações. E eu quero dividir este trabalho hoje em 7 momentos de intimidade. De cada momento, eu quero que você viva este momento, porque no final, o 7º momento vai ser a renovação dos votos. Eu quero que você, neste momento, vire para sua esposa, para o seu marido. E esse primeiro momento se chama Eu Ainda Te Vejo. Você vai olhar para ela, baseado em Cantares, capítulo 4, versículo 7. Tu és toda formosa, minha querida. Durante alguns minutos, eu quero que você olhe para sua esposa e diga o que mais você admira no seu cônjuge. Diga uma qualidade que nunca deixou de enxergar. Diga algo que você é grata pelo seu marido. Porque, preste atenção, muitos casamentos não precisam de um novo amor, precisam de um novo olhar. E nós vamos começar a praticar aquilo que é mais importante, é um novo olhar para sua esposa e para o seu marido. E diga a ela o que é importante para você, o que você é grato, quais as qualidades que você enxerga nela e como ela é especial para você. Então, este primeiro momento para você abrir este trabalho, para nós abrirmos este trabalho, eu quero que você olhe como um presente que Deus te deu, porque foi, desde o início, desde como Jeremias nos ensina, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já tinha escolhido este marido para você, esposa, e a esposa, o seu marido para você e para você, ambos um para o outro, em nome de Jesus. Você é muito importante para mim. Que não é passageiro o meu amor, o levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos, seremos um, e eu sei que não é passageiro o meu amor, o levarei aonde for, esperarei e viveremos juntos, seremos um, e eu sei que não é passageiro o meu amor, o levarei aonde for, esperarei. Às vezes você fala, bispo, é bem difícil, mas o mais difícil você já fez, você está aqui.
O mais difícil você já fez. Você venceu toda a mágoa, todo o orgulho. Agora o momento é você se esvaziar. Porque um casamento não está baseado no que eu vou receber, mas no que eu vou entregar. É em nome de Jesus. Então, nosso primeiro momento de intimidade, o ainda eu te vejo, foi concluído com sucesso. Sim ou não? Sim. Então finaliza com um beijinho. Aí. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Pode sentar por um momento. Para mim, esse livro me fez enxergar muitas coisas que eu não estava enxergando. Eu acredito que ele não é somente um livro que fala de casamento. É um livro que fala de prosperidade, um livro que fala de bênção, um livro que fala de propósito. Não, casamento é muito mais do que dois casais dividindo a mesma casa, tendo filhos e tendo seus compromissos e seus deveres bem estabelecidos. Eu acredito nisso. Então vou deixar ele aqui, ó, bem como capa, né? Porque caso você não tenha adquirido esse livro, adquire esse livro urgentemente, porque é um manual para os casais. Você já parou para pensar por que este trabalho, o sexto encontro, o quinto e o sexto, né, fala sobre jardim? Antes, né, ano passado, foi limpe o seu jardim, agora cuide do seu jardim. Em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 8, diz: Então o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do Oriente, e ali colocou o homem que havia formado. O primeiro relacionamento da história não nasceu em uma cidade, não nasceu em um palácio, não nasceu em um templo, mas nasceu em um jardim. Isso não é um detalhe, isso é uma revelação. Porque antes de Deus criar governos, nações, ministérios ou empresas, Ele criou uma família. A primeira instituição estabelecida por Deus não foi a igreja, foi o casamento. Quando Satanás quis atacar a humanidade, ele não começou atacando a economia. Ele não começou atacando a saúde, ou a política, ou a religião. Ele começou entrando no jardim. Porque o inimigo sabe que quando a família é ferida, gerações inteiras são afetadas. E é por causa que muitos homens não assumem a sua posição, não estabelecem muito bem as suas funções e não vivem mediante a palavra, que esse mundo está desse jeito. Filhos nascem fracos, criando gerações mais fracas, gerando tempos difíceis. Por isso, compreender o propósito do casamento é compreender o coração de Deus. O casamento não é apenas uma união de corpos, não é apenas uma parceria emocional, não é apenas uma aliança jurídica. O casamento é uma representação visível de uma realidade espiritual invisível. O casamento é uma representação visível de uma realidade espiritual invisível. Paulo diz: este é um grande mistério. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Repita comigo: o casamento foi criado para revelar Cristo ao mundo. É forte ou não é? Deus não criou um contrato, Deus criou uma aliança. Vivemos de uma geração que muitos entendem muito de contrato, estabelecem ótimos acordos, mas não entendem sobre aliança. Presta atenção. Um contrato, ele dura quando se beneficia. Ainda as duas partes são beneficiadas. Mas uma aliança, ela permanece mesmo quando há sacrifícios. Talvez até hoje, você está vivendo um contrato, você não está vivendo uma aliança. Porque o casamento, ele não começa em o que vou receber, mas é o que vou entregar.
Quando Deus une Adão e Eva, Ele não estabelece condições, Ele estabelece compromisso. Hoje muitos casamentos fracassam porque as pessoas entram perguntando: o que você vai me dar? O que eu vou ser beneficiada nessa relação? O que eu vou ganhar com este casamento? E o Senhor nos ensina que você deve começar o seu casamento, o seu relacionamento perguntando a si mesmo: o que eu posso entregar? O que eu posso deixar de fazer? O que eu posso começar a fazer para que duas pessoas imperfeitas, através de Cristo, se tornem perfeitas? O amor bíblico nunca foi construído sobre direitos, ele sempre foi construído sobre entregas. Cristo não morreu pela igreja porque ela era perfeita, mas Ele morreu para torná-la perfeita. A essência do amor é sacrificial. O amor verdadeiro não é medido pelos momentos em que estou bem, mas é medido pelas decisões tomadas quando tudo está difícil. A cruz é a maior prova de amor porque foi o maior sacrifício que essa terra já viu. Eu ainda falava no túmulo que foi colocado Jesus, que a cruz, ela representa o amor, mas o túmulo vazio representa a vitória. Muitos acreditam que o casamento acaba porque o amor acabou, mas a Bíblia diz totalmente diferente. Apocalipse diz: tenho contra você que você abandonou o seu primeiro amor. Ele não diz você perdeu, ele diz você abandonou. Porque raramente desaparece de uma vez, mas ele vai sendo negligenciado. O problema não é a ausência de sentimentos. O problema é a ausência de investimento no casamento. Muitos ainda não entendem que o casamento não é sentimento, mas é decisão, porque o amor não é sentimento, o amor é atitude. Todo relacionamento cresce para algum lugar, ninguém fica parado. Ou está crescendo ou está morrendo, ou está evoluindo, ou está retrocedendo. O casamento é semelhante ao altar antigo do Velho Testamento. O fogo precisava ser alimentado diariamente. Se ninguém colocasse lenha, repita comigo, o fogo se apagaria. O fogo se apagaria. Então a função de colocar lenha e manter essa chama acesa, repita comigo, é minha. É minha. Quando foi a última vez que você investiu no seu casamento? Da mesma forma que você investe no seu trabalho? Talvez nos seus momentos de lazer? Ou outras áreas da sua vida? Quando lemos Gênesis 3, percebemos algo muito intrigante. A serpente conversa com Eva, e Eva responde. Mas Adão permanece em silêncio. O primeiro problema não foi a maçã, foi a ausência de comunicação. Toda queda começa com uma desconexão. Antes de existir adultério, existe distanciamento. Antes de existir separação, existe silêncio. Antes de existir rupturas, existe esfriamento. E o inimigo sempre trabalha primeiro na comunicação. Quando falta a comunicação, falta tudo. Por isso que o Senhor nos ensina, não pare de orar. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, orem continuamente. Porque você não pode parar de se conectar com Deus. Quando você se desconecta com Deus, você se conecta com o diabo. Sim. O diabo, ele sabe que um casal que conversa consegue vencer crises. Mas um casal que para de conversar começa a criar muros invisíveis. E como eu comecei aqui,
E eu quero que você pense neste primeiro momento de intimidade que eu fiz você exercitar. Para muitos foram muito difíceis, e eu olhei daqui. Para muitos não conseguiram nem olhar um para o outro. Mas isso não começou agora. Isso vem sendo alimentado, porque ninguém quer se esvaziar. Ninguém quer dar o primeiro passo. E o orgulho está destruindo o seu casamento. E eu tenho certeza que você veio aqui, não é para você sair do mesmo jeito. Hoje é um dia de restauração. Hoje é um dia de intimidade. Hoje é um dia de comunicação. Hoje é um dia para você praticar aquilo que o Senhor nos ensinou em Gênesis 2. O homem deixará a mulher, o homem e a mulher deixará o pai e a mãe e se tornará uma só carne novamente. A distância física raramente destrói um casamento. A distância emocional, sem dúvida alguma, vai destruir o seu casamento. Existem pessoas que trabalham em países diferentes, mas permanecem unidas. Existem pessoas que dormem na mesma cama e vivem separadas. Uma das maiores dificuldades do casamento é que ele exige morte. Repita comigo. Morte do ego. Morte do ego. Morte do orgulho. A morte do orgulho. Morte da necessidade de estar sempre certo. A morte da necessidade de estar sempre certo. Morte da, repita comigo, independência. Morte da independência. O problema é que queremos a ressurreição sem passar pela cruz. Não adianta. Você não vai conseguir ressuscitar algo que morreu se você não se sacrificar, se você não se submeter. E quando eu falo isso, é você viver pela fé, porque casamento não é sentimento, é decisão. Você faz por aquilo que é certo. Você sempre vai ter que perguntar, não é o que eu sinto, mas o que está escrito. Isso muda tudo. Porque você vai fazer exatamente o que está escrito. E se você não fizer aquilo que está escrito, você vai fazer aquilo que você está sentindo. E os seus sentimentos são mentirosos. E as suas emoções são eternas crianças e elas nunca vão amadurecer. Jesus ensinou, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Isso também se aplica ao casamento. Todo casamento frutífero passou por momentos de morte. Momentos que alguém precisou pedir perdão, momentos que alguém precisou abrir a mão da razão. Eu estou errado e eu vou dar o primeiro passo. Porque eu quero viver uma vida que honra e glorifica o Senhor. Eu não vou viver uma vida por mim. Porque nós nascemos errados e se não for Cristo, nós morreremos errados. Porque o único que está certo é aquilo que Deus está nos ensinando. Momentos que alguém precisa pedir perdão. Será que você já teve esse momento? Será que hoje não é o momento de você pedir perdão? Será que se eu te der 10 segundos agora, você tem coragem de olhar aos olhos da sua esposa e dizer, me perdoa? Porque independente da situação, o mais crente, o mais cristão é o que dá o primeiro passo. Olhe para ela, olhe para ele e diga, me perdoa. Porque talvez me faltou toda essa consciência. Mas hoje, a luz está pairando sobre mim e eu consigo ver o que eu estou errando. E o fundamental, eu te perdoo. Você está perdoado. Não vai pedir perdão, não? Eu te perdoo. Não, você pede perdão agora. Perdão? Eu dei um exemplo, agora você... Me perdoa. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para você. Casamento não é construído por pessoas perfeitas. São construídos por pessoas quebrantadas. Pode botar um hashtag depois no Instagram. Isso e postar. Casamento não são construídos por pessoas perfeitas, porque nós não somos.
Casamento é construído por pessoas quebrantadas, humildes, que sempre vão olhar e vão fazer aquela pergunta que todos nós já fizemos alguma vez. O que Cristo faria? O que Jesus faria no meu lugar? Talvez nós precisamos voltar a perguntar isso quando nós começamos a nossa fé. Quem já fez essa pergunta antes de tomar uma atitude? O que Jesus faria? Eu já fiz essa pergunta e a resposta muitas vezes, não, Jesus, eu não quero fazer o que o Senhor faria. É difícil demais. É como o Fer tem falado, né? Você passar por cima do orgulho, você ir pedir perdão, é algo muito difícil. O que Jesus nos ensina é carregar a nossa cruz. Casamento é uma caminhada de fé. Todos os dias nós estamos exercitando a nossa fé. Como ele tem falado, eu não posso viver pelo aquilo que eu estou sentindo, mas por aquilo que eu sei que é o certo, que eu sei que é o correto. Em nome de Jesus, para complementar você, essa palavra. Paulo ensina, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, Efésios 6,12. Seu cônjuge não é o seu inimigo. Olha para ele e diz, você não é meu inimigo. Você não é meu inimigo. Você é meu amigo. O inimigo quer convencer você disso. Ele quer que o marido veja a esposa como adversária. Ele quer que a esposa veja o marido como problema. Mas a guerra não é entre vocês, a guerra é contra aquilo que tenta destruir essa unidade. Toda vez que o marido e a esposa se unem em oração, algo poderoso acontece. Porque a unidade gera, repita comigo, autoridade. Autoridade. As pessoas mais poderosas dessa terra são pessoas que têm casamentos fortes. Pessoas prósperas são unidas. Empresas fortes são empresas unidas. Filhos fortes, uma família forte, uma família unida. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele foi com o intuito de servir ao Pai. Toda oportunidade na nossa vida será gerada num ato de servir. Deus nos deu uma oportunidade, sempre quando você está servindo. E quando ele estava servindo ao Pai, ele chegou e ele viu aquilo que estava errado, e ele foi algo muito forte, foi algo muito poderoso. Porque no momento que Eliabe virou-se e tentou mexer na identidade dele, eu conheço o seu coração, Davi. Eu sei que você é um presunçoso. E onde você deixou aquelas poucas ovelhas que estavam sob seu cuidado? É que ele quis mexer na sua identidade. Ele quis mexer naquilo que era mais importante para Davi, que era aquilo que Deus havia confiado nas mãos dele, que era aquelas ovelhas. Tanto que todo momento que ele estava tocando para Saul, ou estava sendo escudeiro de Saul, a Bíblia diz que ele sempre voltava para cuidar das ovelhas. Porque Davi, ele sempre cuidava, ou melhor, ele sempre cuidou daquilo que o Senhor confiou nas mãos deles, na mão dele, independente se era grande ou pequeno. E no momento que ele quis mexer na identidade, Davi, ele se virou para Golias, porque o problema dele não estava dentro de casa, o problema dele estava fora de casa. E o diabo muitas vezes quer mostrar para você que o seu problema está dentro da sua casa. Se não fosse o seu marido ou sua esposa, você seria feliz. Se não fosse o seu marido ou sua esposa, você seria próspero. Se não fosse ele, você seria muito mais completo. O diabo quer mostrar para muitos casais que quando você era solteiro, você era mais feliz. Isso é a maior mentira que o diabo colocou no seu coração. Porque Deus, antes da criação do mundo, ele já tinha escolhido a sua esposa para você. E esposa, ele já havia escolhido o seu marido para você. Bispo, mas como? É uma escola de caráter. Pode não ser o que você quer, mas é o que você precisa. Isso é muito importante nós entendermos. Satanás, ele não teme casais bonitos, não teme casais ricos, não teme casais famosos, ele teme casais que oram juntos.
Porque um casal alinhado diante de Deus se torna uma fortaleza espiritual. O propósito final do casamento não é, repita comigo, a felicidade. A felicidade. É a transformação. A transformação. Deus usa o casamento para nos tornarmos parecidos com Cristo. Seu cônjuge não foi enviado apenas para fazê-lo feliz. Ele foi enviado para ajudá-lo a crescer. Por isso, existem atritos, por isso existem diferenças, por isso existem desafios, porque Deus está usando tudo isso para moldar o seu caráter. Conclusão: o casamento é uma das maiores ferramentas de santificação que Deus criou. Quando Deus olha para um casamento, Ele não procura perfeição. Repita comigo. Ele procura disposição. Ele procura disposição. Ele procura humildade. Ele procura humildade. Ele está procurando corações ensináveis. Ele está procurando corações ensináveis. O casamento não sobrevive porque duas pessoas se amam. O casamento sobrevive porque duas pessoas decidem honrar a aliança que fizeram diante de Deus. E quando Cristo está no centro, aquilo que parecia impossível se torna possível. Então hoje, se tem algo que está sendo impossível você conquistar, acerte seu casamento, que isso se tornará possível a ser conquistado. O casamento não é uma união de duas pessoas perfeitas, é uma aliança de duas pessoas imperfeitas que decidiram caminhar todos os dias juntos em direção a um Deus perfeito. Quanto mais perto de Deus, mais perto do outro você estará. E antes de você entrar na sua parte, agora vem o segundo o segundo momento de intimidade, chamado voltando ao começo. Olha para sua esposa, marido, e olha para o seu marido, esposa. A Bíblia diz em Apocalipse 2:5, lembra-te de onde caíste. Peço que neste momento você se lembre. Como se conheceram? Fala para ele. Como vocês se conheceram? Você lembra como vocês se conheceram? Escola, na faculdade. Como foi o seu primeiro encontro? Lembra como foi o seu primeiro encontro? Faz ela, conversa com ela neste momento. Esposa, lembra ele? Na pizzaria? Como foi o seu primeiro encontro? Na igreja? Como foi o pedido de namoro? Lembra onde caíste? Então você vai lembrar, este é o momento de voltar ao começo. Como foi o pedido de casamento? Como foi o pedido de namoro? A pergunta que eu deixo a você, o que fez você se apaixonar por esta pessoa? Fala para ele, fala para ela. O que você fez para que o seu marido ou sua esposa se apaixonasse por você? As lembranças despertam sentimentos adormecidos. As lembranças despertam sentimentos adormecidos. Lembrou? Esposas não perguntem datas, tá? Isso não é o momento disso. A gente não está falando disso agora. Não vou estragar nada aqui. Vamos continuar no foco aqui, ó. Vamos perguntar aquilo que é fácil ser lembrado. Ah, o que eu estava usando, como estava o meu cabelo? Você lembra a unha que eu estava? Não faça isso. Porque vai ter perdido já o sexto encontro aqui dos casais. Então deixa eu fazer minha parte também. Deixa eu desligar meu microfone. É claro. Aqui.
Finalizamos com um beijinho, entregou deu aquele Ela estava me lembrando de algumas coisas aqui, né? E eu falei para ela, olha, eu sei, né, que eu te conheci e tal na igreja e também eu levei você na primeira vez aí, ó, as influências erradas, já começou Olha errado. só, olha Eu fui a primeira pessoa que levou ela no McDonald's. Foi a primeira pessoa. E também no shopping, que ela não conhecia. E foi inesquecível. Toda vez eu conto essa história para os meninos. O papai foi a primeira pessoa que me levou para comer McDonald's. Então, marcou muito, né, a minha vida, esse momento. Então, é muito importante isso que você acabou, né, esse segundo momento, de voltar ao passado, né? Sempre é bom vocês conversarem. Como nos conhecemos, né? Como foi. Lembrar é muito bom, né? São as borboletas, né? Eu tenho no trabalho com as mulheres, começando pela mesa, eu trabalhei esse tema com elas, né? As borboletas, né? Do primeiro encontro, do namoro, né? Aquele encontro, né? Quando você tá ali naquela fase de namoro, de conhecer, e aí chega a pessoa que você gosta, que você ama, né? O coração que fica palpitando, as borboletas. Bom, vamos seguir com essa palavra, que o ponto central desta palavra, cuide do seu jardim. Cuidar do jardim. É tão encantador, lindo, né? Quando você vai em um lugar, em um jardim florido, né? Até mesmo essas flores que foram colocadas, o verde, flores. É tão agradável, é tão gostoso, né? Você respira, que é aquele cheiro gostoso de água ali molhando a terra, as flores abrindo, é algo incrível. Mas para cuidar de um jardim dá muito trabalho, não dá? Né? Eu sei que tem mulheres aqui que gostam, né, de cuidar de flores, de plantas. Fiquei sabendo, Fer, que já tem as irmãs aqui já escolheram. Quando acabar o culto, aquela flor é minha. Aquela ali é minha. Então eu quero saber quem vai levar. Assim, já está escolhido aqui. Eu quero saber quem vai ter a coragem de levar a caizuca de 6 metros. Não, essa ideia não. Aquele cipreste. Eu quero esse. Deixa eu pegar um caminhãozinho aqui e vou levar isso aqui. E é incrível, Deixa eu falar né? uma coisinha antes de você continuar. Pode complementar. É interessante isso que ela falou sobre cuidar do jardim. Porque ao final ontem, da colocação dos vasos, das plantas, o paisagista ali, que se tornou já um amigo, uma pessoa maravilhosa, tanto que ele vai vir no culto amanhã, ele me falou algo muito importante. Ele disse que para cada planta, desde as dracena fita do corredor, as caizucas, as camélias, cada planta aqui tem um dia certo para regar e tem uma quantidade certa para ser regada. Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele, para cada um, Ele fez de maneira individual a quantidade certa de água, a quantidade certa de tempo para ser regada e a quantidade certa de sol a ser para funcionar ali. Colocar o acesso ao sol de cada planta e também o tempo de adubo para essa planta. Então, para mim, é algo muito importante, porque talvez para o outro casal funcionou algo, mas para você não vai funcionar, porque somos pessoas diferentes e Deus nos trata totalmente diferentes. Então, não se baseie o seu casamento no casamento de outra pessoa, porque para cada planta Deus criou. A cada 2 dias ele me falou, tem que regar essa planta aqui. A cada 3 dias você rega essa. Todos os dias você precisa regar essa. Para cada planta, eu falei, então você vai ter que fazer uma tabela. Que eu não vou acertar isso aqui. Se eu não mostrar uma tabelinha, não vai te andar. Porque a gente precisa saber, a gente precisa ter uma visão de como cada planta deve ser cuidada no seu jardim. Exatamente. E o que está destruindo, né, com esse belo jardim florido? A comparação é uma das coisas que destroem com esse jardim. Algo, né, que nós encontramos muito nos nossos atendimentos é
o jardim do outro está mais florido, está mais verde. Nossa, o casamento daquela pessoa parece ser um casamento tão lindo, eles se amam, A gente um fica vendo cuidando muito do no outro, Instagram, né? Vendo muito no Instagram. Quem abrir assistiu, a porta dos outros. quem assistiu o vídeo lá viu. Eu falei para ele, tem que abrir, eu quero ver como que funciona, porque no Instagram mostrou que tem que abrir. Ou seja, hoje as pessoas elas estão, né, vivendo neste mundo de comparações. Não, eu quero que você me trata como aquele homem está tratando a esposa dele. Eu quero que você me trata como aquela mulher está tratando o marido dela. E não é assim que as coisas funcionam, né? Como o Fer acabou de dizer, para cada planta, árvore, tem uma quantidade de água, uma quantidade de sol. Tem algumas flores e vegetações que elas gostam de sombra. Elas não gostam de sol, não pode ter sol. E a palavra aqui, né, uma palavra que está no livro, Cuide do Seu Jardim, que é da bispa, diz assim: Satanás tem conseguido roubar vidas, destinos, propósitos, através da luxúria e da pornografia. Pornografia é algo que tem acabado com muitos casamentos, porque a pornografia não só termina ali, já é um pecado, já é algo errado, mas nós sabemos que isso só vai aumentando e vai crescendo. Decidir não se deixar destruir e não permitir que o mal arruine com a sua vida, com a sua família, isso é uma atitude corajosa e poderosa que alguém pode tomar todos os dias. Eu me decido não contaminar. Eu decido não olhar o jardim do outro. Sabemos que as guerras que os nossos pais não lutaram, não venceram, foram deixadas para nós, não é mesmo? E hoje nós estamos lutando a guerra dos nossos pais e tendo que vencer as nossas próprias guerras. Ou seja, agora as guerras que nós lutamos e não vencemos podem não só destruir o nosso propósito, mas destruir com a nossa família. Ou seja, dizer esta palavra, eu não consigo fazer tal coisa, não deveria fazer parte do vocabulário de um cristão. Um cristão jamais pode dizer, eu não consigo perdoar, eu não consigo deixar o passado, ele me feriu, ela me feriu, eu não consigo parar de pensar no passado. Na verdade, dizer que não consegue mudar significa que não quer e nem está disposto a pagar o preço pela mudança. Temos aprendido, né? A bispa tem nos trazido tantas palavras sobre esqueça o que se foi, né? Não viva no passado. E nós percebemos que alguns casais, na sua grande maioria, têm muita dificuldade de deixar o passado. Eu creio que essa noite, nessa tarde, é uma tarde também de se perdoar e perdoar também. Uma vez, eu conheci uma mulher que ela passou por muitas situações difíceis na vida dela. Ela, até eu conto muito dessa história no trabalho com as mulheres, que ela, né, de uma maneira sem sabedoria, de uma maneira muito tola, ela provocou no mundo espiritual a traição. Então, ela tinha um marido abençoado ali, que estava ao lado dela, que amava ela, que amava, né, e cuidava dela, estava ali do lado dela. Mas ela abriu uma brecha, né? Não é uma brecha, ela abriu uma porta. Ela começou a alimentar na mente dela que o marido estava traindo. Então, todo dia, ao levantar, né, quando ela ia dormir, o dia todo, ela imaginava que o marido estava traindo ela. Então, o marido saía para trabalhar e ela deixava ali, né, o diabo brincar com a mente dela. E ali ela deixava a imaginação fluir. E o marido não estava, né? Não estava ali traindo ela de maneira nenhuma, não estava tudo certo, mas ela provocou algo no mundo espiritual. Assim como você imagina, não é? O que eu imaginei vai acontecer. A nossa mente é uma mente, né, frutífera, então nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos pensando, imaginando, porque cria vida, é uma presença. E quando ela menos esperou, realmente ela foi traída.
né? O marido traiu ela. E não apenas uma vez, 2, 3 ou até mais. E naquele processo, né, quando ela descobriu tudo aquilo que tinha, né, tudo aquilo que estava acontecendo com ela teve um choque de realidade. E ela se viu, eu provoquei algo no mundo espiritual. Eu chamei à existência algo que não existia. E agora? Agora eu tenho que lidar com a dor, agora eu tenho que perdoar, e agora eu preciso fazer o caminho, né? Pegar o retorno, voltar, né? E fechar as portas e fechar as brechas. Né? E é muito importante, muito forte o que essa mulher relata, é de que ela entendeu que a melhor escolha, né, não tirando o erro do marido, né, que cometeu esse adultério, mas a escolha, a decisão dela, eu decido perdoar. Já encontramos outros casais que depois de um momento assim de dor, de traição, a mulher, ela era uma eterna cobradora e o homem se tornou, né, o devedor, o eterno devedor. Então ela cobrava ele em tudo, queria tudo, e ele como aquele, eu tenho que pagar o que eu fiz, eu tenho que pagar o que eu fiz, eu tenho que pagar, e muitas vezes até de maneira financeira. Então, é bolsa, é carro, viagens. Quer ir no shopping? Então, vai no shopping, porque eu tenho que pagar. Eu tenho que pagar o que eu fiz com você, eu tenho que pagar. E não é assim, né? Não é assim que as coisas funcionam. Como o Fer acabou de falar, é uma aliança. Não é algo que tem que ter um em troca. Não, eu te dou, você me dá, né? Não, olha, eu fiz por você, agora você tem que fazer por mim. Não, é uma aliança. Casamento é uma caminhada de fé. E essa mulher, foi tão impactante o que ela disse, que ela disse, eu decido perdoar. Eu decido deixar o que se foi. Eu decido seguir a minha vida, perdoar o meu marido e continuar a caminhada ao lado dele. E fazer aquilo que eu não fiz. Arrumar aquilo, né, que eu quebrei. Fechar as portas que eu abri. E foi muito bonita a maneira como Deus restaurou este casamento, restaurou o marido, restaurou a vida dela. E essa história eu conto para te edificar. Talvez você está presa num passado que já se foi. Talvez você está carregando feridas e marcas e mágoas do passado que já se foi. Esqueça o que se foi, porque se você não esquecer o que se foi, você não vai conseguir viver o presente, viver o hoje, o agora. Dizer que você é de oração ou que tem orado pela sua família não é o bastante. O Senhor Jesus nos ensina a olhar, a vigiar e a orar. Olhai, vigiai e orai, Marcos 13, 33. Olhar é buscar ver e ter discernimento daquilo que não está aparente. Muitas vezes o que se requer não é apenas oração, mas uma ação eficaz. Depois de olhar, a próxima direção é vigiar. Ou seja, estar atento ao que acontece no seu lar e depois orar. Então a Bíblia nos dá esse caminho, né? Eu preciso olhar, eu preciso vigiar e eu preciso orar. Isso é construir algo, é construir a sua casa na rocha. A fé sem obra é um cadáver de fé. Se você diz que crê, deve provar com ações. Todos os dias você deve decidir. Eu decido agir a minha fé. Eu decido esquecer o que se foi. Eu decido olhar para a minha família, cuidar da minha família, cuidar do meu casamento. Eu decido cuidar do meu jardim. Não, eu não vou deixar, né, o meu jardim secar, eu não vou deixar as flores morrer. Nossa, mas dá trabalho, dá muito trabalho. Né? Eu tive uma experiência com o João, que no início do ano ele plantou um feijão na escola, naquela amostra, né, do feijão no algodão.
E aí esse feijão, ele morreu, ele ressuscitou, ele morreu, foi uma coisa assim, falei, não, porque esse feijão, ele é forte. Mas chegou um tempo que ele morreu de vez. Ele foi lá e plantou, aí pegou terra, plantou mais um feijão e plantou uma maçã. E todos os dias ele ia lá, né, ele vai lá na edição, ele joga água. E é incrível. Falei, filho, você é muito perseverante, continue assim. E o feijão morre, o feijão nasce, o feijão seca e o feijão vai. E aí hoje ele disse, mamãe, eu viajei, a Clara matou o meu feijão, secou, morreu o meu feijão. Eu falei, mas muito bem, continue, porque dá trabalho, mas é maravilhoso quando você vê aquilo crescendo, florescendo. Então é como o nosso casamento. Às vezes, nós temos muitos desafios, né? Pode um discordar da opinião do outro, um discordar do que o outro gosta, mas vale a pena você cuidar desse jardim, investir nesse jardim, renunciar, perdoar, vale a pena. Né? Hoje nós vemos casais que são exemplos, né? Você fala, nossa, esse casal é um exemplo para mim. Você pode ter certeza que ali tem muita renúncia. Tem muito perdão. Por quê? São duas pessoas que decidiram, vamos fazer o nosso casamento funcionar. Olha o que diz aqui, honre o casamento e mantenham a pureza sexual entre o marido e a esposa. Deus não aprova sexo casual e ilícito. Em Hebreus 13, na outra tradução, o casamento deve ser honrado por todos. Não está escrito pelo homem, pela mulher. O casamento deve ser honrado por todos. O seu leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento vem sofrendo ataques há anos. E além disso, mais recentemente, o que a bispa mais trabalha nesse livro é que o casamento, a instituição do casamento, que é algo muito sagrado, tem sofrido ataques. Há uma luta para extinguir a instituição do casamento. Há uma luta espiritual para acabar com o plano original. O casamento é a primeira instituição de Deus, portanto, é um ataque ao próprio projeto de Deus. Quando acontece um divórcio, uma separação, isso é um ataque contra o plano de Deus. Ou seja, foi Deus quem criou o casamento. Essa ideia foi dele. E é uma excelente ideia. Não foi o homem que criou o casamento. Ele é o Criador, o único que tem direito de defini-lo. Se decidirmos viver de acordo com a vontade do Criador, precisamos valorizar o que ele valoriza. E ele valoriza o casamento, ele honra e ele nos ensina que nós precisamos honrar o nosso casamento. Ou seja, o objetivo do Espírito Santo é levar o seu povo, é levar a sua igreja a preservar o espírito do casamento. Que nessa tarde você beba desse espírito e preserve esse espírito do casamento, da união, do amor, do respeito, da alegria. Algo que eu não falei para o Fer, nós fizemos o último vídeo que saiu agora, que nós estávamos dançando em Israel ali. Eu assisti aquele vídeo várias vezes. E sabe qual foi a minha parte favorita do vídeo? O final. Não era que eu te beijei. Não, também. Mas o final. Se você perceber a risada ali, né? Os dois rindo daquele momento, que eu estava com muita vergonha, para falar a minha verdade. Mas eu assisti aquele vídeo várias vezes. O que me emocionou muito naquele vídeo foi a gargalhada que o Fer dá no final do vídeo. Isso é o que nós queremos transmitir para você. A leveza. Hã? A leveza. A leveza. A leveza. Deixa as coisas mais leves. O né? humor.
Humor, é. E esses vídeos que nós fizemos, né, ali que está no Instagram, nós conversamos, falando, Fer, vamos mostrar a realidade. É a realidade. Então, é a mulher que pede a lista e o homem traz a lista tudo errado que ela pediu, leveza, né? Quem nunca passou por essa brincadeira, né? Vou te levar para comer fora, né? Abriu a porta, pronto, aqui, vamos comer aqui fora. Quem nunca brincou, né, com isso? Ou a porta do carro, que é muito conhecida, né? Mulheres que, não, meu marido não abre, ele precisa abrir a porta do carro. Então, trazer essa leveza no relacionamento, essa alegria. E o que mais me chamou a atenção no vídeo foi... É interessante isso que você falou, porque, na teoria, o que poderia... Vamos fazer um paralelo daquilo da porta do carro. Da porta do carro. Vamos fazer um paralelo. O marido que abre a porta do carro, mas não é provedor, não é um bom pai. Tem coisas que a gente tem que pesar. E às vezes a gente entra em guerras tão desnecessárias. Sim. Obviamente que ali é uma ironia, uma sátira que a gente fez. Tanto que eu vi muitas pessoas falando, homem é tudo igual. Ah, bispo é como outros homens. Gente, era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Pessoal achando que foi tipo um Big Brother ali, sabe? Me pegou desprevenido. Pessoal detonando. Mas tá vendo, ó? Não tem que pegar a lista, bispo. Por que não pega a lista do mercado? Gente, foi uma brincadeira. E eu não tenho piolho, viu? Então, tem coisas que tem que ser pontuada. Olhe mais para as qualidades. As qualidades. Aumente Foca as nas qualidades. Valorize os dons, valorize os talentos. Vamos tentar diminuir cada dia mais, deixar um casamento leve. É importante deixar E algo que nós, né, no ano passado, eu até falei sobre isso, algo que o Fer me quebra, assim, ele quebra. Se nós tivemos alguma situação ali, né, uma discussão, e eu estou fechado ou por algum motivo ali, ele quebra, ele chega e fala assim, eu te perdoo, você está perdoada. Pronto. Eu não consigo, acabou o bico. O bico foi embora, porque ele não trouxe, sempre, não, né? às vezes, mas às vezes é algo que ele aprendeu um caminho. Não, peraí, eu vou aprender a quebrar e vou lidar de uma maneira ali, trazer mais uma leveza para essa situação. Então, traga leveza para o seu casamento, né? Traga essa leveza, essa cobrança, cobrando de lá. A vida já nos cobra demais, não é? O trabalho, o dia a dia. Eu falo isso para as mulheres. O dia a dia já é muito cansativo, né? Já são tantas as cobranças. E aí chega, tem o seu marido, a sua família, o casamento ali, aí fica um cobrando o outro, um pesando o outro. Não, você não fez, você tem que fazer, porque você não dá o que eu quero. Não é uma troca, é uma aliança. Então, que você entenda essa palavra e que você, né, tenha essa clareza perfeita, assim, que venha clarear isso dentro de você. Quais são as qualidades do meu marido? Eu acabei de falar para você, algo que eu amo no Fer é quando as gargalhadas, a risada dele, eu adoro. Amo o jeito dele. Não sabia disso, não. Está sabendo agora, então. Pronto, está ouvindo publicamente. Eu amo, é algo muito... As qualidades são as características positivas que fazem parte do caráter e da personalidade. São virtudes que abençoam as pessoas ao seu redor. Por exemplos, paciência, generosidade, honestidade, lealdade, bondade, fidelidade, compaixão, perseverança, coragem. Então, no casamento, as qualidades são como flores do jardim, que embelezam o relacionamento e tornam a convivência mais agradável. Quais as 3 qualidades que mais admiro no seu cônjuge? No seu cônjuge? Quais as 3 qualidades? Quais os dons? Dom de ensinar, dom de liderar, dom de encorajar, dom de servir, dom da misericórdia, dom de evangelizar, dom de interceder. Talentos. Talvez você tenha um talento de tocar um instrumento, cozinhar, cantar, administrar, comunicar. O Fer tem um dom muito bom. Ele cozinha muito bem, viu? Mas faz tempo, hein? Cozinha. Nossa, aprendeu com a bispa certinho, cozinha. Tem que voltar a fazer isso aqui, gente. Então, qualidades, quem você é? Dons. O que você
O que Deus lhe deu espiritualmente? Talentos, o que você faz bem e desenvolveu ao longo da vida. Então, às vezes você pode olhar para sua esposa e olhar, olha, sua qualidade é você ter paciência. O dom do aconselhamento, talento de cozinhar. Marido, qualidade. Sua qualidade é a qualidade de ser fiel, da fidelidade. Dom de liderança, talento de administração. Então, isso é muito importante que ela falou, porque entra no nosso terceiro momento de intimidade. Olha para o seu cônjuge neste momento, porque esse é o momento perdão que cura. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem. Em um ambiente de oração, você vê, Deus ele faz restaurações através do esvaziar. Este é o momento de você se esvaziar. Então, se algum momento eu te feri, diga a ele, diga a ela, eu peço perdão. Sem justificativas, sem acusações, sem debates, apenas humildade. Muitos casamentos não precisam de explicações, precisam de cura. Esse é o momento que eu peço que você olhe para o seu cônjuge e peça perdão. Perdão, se talvez você falou demais, talvez você deixou de cumprir a sua palavra em algum momento, talvez você perdeu o equilíbrio, talvez você pensou somente em você e não se sacrificou pelas vontades da sua esposa e a sua esposa pelas vontades do seu marido. Peça perdão nesse momento. Terceiro momento de intimidade. Este é o momento de você se curar e se esvaziar completamente em nome de Jesus. 1 minuto. Finalizando aquele... E nesse momento, a gente entra num momento muito especial para falar de algo que eu já falei uma vez, já falei 2 vezes, eu preciso falar da importância da união entre casais. Eu vou falar muito rápido porque é muita coisa, é muita coisa. Eclesiastes 4, melhor é serem 2 do que 1. Vivemos uma geração que valoriza muito a independência. A força do casamento não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentar os problemas juntos. Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão um só, uma só carne. O primeiro casamento da história foi criado pelo próprio Deus. E observe que Deus não disse que seriam 2 carnes vivendo na mesma casa. Não.
uma só carne. A união não é apenas física, mas ela envolve unidade de propósito. Repita comigo, unidade de propósito. Unidade de propósito. Unidade emocional. Unidade emocional. Unidade espiritual. Unidade espiritual. E unidade de valores. E unidade de valores. Quando um casal entende isso, deixa de pensar eu na palavra eu e começa a usar a palavra nós. O casamento começa a prosperar quando o nós é maior do que eu. Casais unidos possuem forças para vencer as batalhas. Eclesiastes 4:9. Melhor serem dois do que um. Todos caem em algum momento. Há dias em que o marido estará forte e a esposa cansada. Quem já viveu isso várias vezes? Você está fraco, mas o marido está forte. O marido está fraco, a esposa está forte. Sim. A beleza do casamento está exatamente nisso. Quando um enfraquece, o outro fortalece. O problema começa quando ambos deixam de ser apoio e passam a ser acusadores. Um casamento forte não é formado por pessoas perfeitas, é formado por pessoas que decidiram não desistir da outra. A união gera proteção, Eclesiastes 4:12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. A união cria uma muralha de proteção quando o casal está unido. As tentações perdem forças. As ofensas encontram resistência. As crises financeiras são enfrentadas de uma melhor maneira, de uma maneira muito melhor do que normalmente são enfrentadas, porque eles se dividem quando falta alguma coisa, entra naquela frase que muitos usam, né? Se a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Os filhos crescem em insegurança emocional. O inimigo não ataca apenas indivíduos, ele ataca famílias. Por isso, a estratégia dele sempre foi dividir. Ele dividiu Adão e Eva, ele dividiu Abraão e Sara, ele tentou dividir Jó e sua esposa, porque sabe que um casal dividido é vulnerável. Um casal unido se torna uma fortaleza. Em Mateus 18:19, se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se dois de vocês, bota a mão aqui, criatura, isso. Oi. Se dois de vocês concordarem na terra, muda tudo. Existe poder quando o marido e a esposa concordam. Existem poder quando o marido e a esposa oram juntos, quando sonham juntos, quando lutam juntos, quando tomam decisões juntos, quando concordam juntos. Muitos lares têm orações divididas, porque cada um está orando por algo totalmente diferente do outro. E muitas vezes, nenhum nem outro recebe. Casais que dobram o joelho juntos permanecem de pé diante das adversidades. A união produz crescimento. Um casal unido cresce em todas as áreas. Cresce no casamento, cresce na família, cresce emocionalmente, crescem financeiramente, aprendem a amar, perdoar e compreender, crescem espiritualmente, buscam Deus juntos, tomam decisões mais sábias, crescem como família, criam filhos mais seguros e equilibrados. A união multiplica resultado. Quando o marido e a esposa puxam para a mesma direção, o lar cresce, o lar avança, o lar prospera. O que destrói a união? Algumas ervas daninhas crescem silenciosamente no jardim do casamento. Isso é um exercício que eu quero fazer com você. O pessoal que está me ajudando, auxiliando, se você tiver uma folha de papel, né, e uma caneta, eu quero que você escreva e faça um exercício comigo neste momento. Então o pessoal vai distribuindo aí enquanto eu vou falando, e daqui a pouco eu entro no exercício, tá bom?
Eu não vou pedir perdão. Essa é um clássico. Eu não vou porque eu não estou errada. Não. Não, Para mim já deu. já deu, cansei. Sempre sou eu. Tudo sou eu. Faltou Não. o bico, faltou o bico. Não vou pedir perdão. Cansei. Igual o Davi. Para mim, cansei. Eu te entrego na mão de Deus. Amém. E o pior é que você sofre junto com ele. Já percebeu para pensar? Já parou para pensar? Eu quero que ele pague. Aí esquece que ela vai pagar Será também que junto. só, como se diz, será que só Jó perdeu os filhos? Será que só Jó perdeu a casa? Será que só Jó perdeu os servos e os animais? Todo mundo perde. Casais que param de conversar começam a se distanciar, começam a acumular mágoas, feridas não tratadas se transformam em muros, começam a praticar o quê? Repita comigo, individualismo. Individualismo. Cada um vive a sua própria vida. Falta de Deus, nenhuma união permanece forte quando Deus está excluído do relacionamento. Como fortalecer a união? Primeiro, orem juntos. Isso é algo muito importante, isso é muito forte. A partir de hoje você vai olhar para sua esposa e sua esposa vai olhar para o seu marido e vai dizer: nós todos os dias vamos separar, que seja 5 minutos, mas nós iremos orar juntos. Mesmo que sejam apenas 5 minutos, conversem diariamente. Não apenas sobre contas de problemas, conversem sobre sonhos, sentimentos e planos. Isso é um grande problema. Tem casais que o único momento de conversa é contas, problemas, filhos, escola. Então, isso que você está pontuando é perfeito. A Bíblia diz que não permitam que o sol se ponha sobre a ira. Não permita que vocês venham dormir separados, magoados. Faz a sua parte. Vai lá, peça perdão e deixa na mão de Deus. Mas faça algo verdadeiro. Porque nós sabemos quando um faz por obrigação ou faz por restauração e por um compromisso alinhado em Deus. Palavras de honra fortalecem a aliança. Coloquem Deus no centro sempre. A força de um casamento não está na beleza da cerimônia, no tempo de casados ou na condição financeira. A verdadeira força de um casamento está, repita comigo com muita força, na união. Na união. Muda tudo, gente. A união muda tudo. Isso é uma das maiores forças desta terra. É o poder da união. Tanto que nós já lemos sobre a Torre de Babel. Um povo unido. O que pode ser difícil? Nada é impossível para esse povo. O mundo diz, cada um por si, mas Deus continua dizendo, melhor é serem 2 do que 1. Porque casais unidos não apenas sobrevivem a tempestades, mas eles florescem no meio delas. Quando a união é praticada, existe força, e quando a força é possuída, existem vitórias. Quando há vitórias, Deus é glorificado através do seu casamento. Então, neste momento, eu quero que você faça uma dinâmica comigo. Identificar áreas saudáveis e áreas que precisam de restauração. Escreva em cima, o jardim do nosso casamento. Você vai identificar, neste momento, as flores no seu jardim e as ervas daninhas no seu jardim. Nas flores você vai escrever tudo que ainda funciona bem no seu casamento. O que está funcionando bem no seu casamento? Pode escrever juntos. Na área das flores, você vai escrever tudo que ainda funciona bem no seu casamento. E na área das ervas daninhas, tudo que precisa ser tratado. Você vai escrever o que funciona bem ainda no seu casamento. E o que precisa ser mudado, o que precisa ser restaurado. Quais são as ervas daninhas no seu casamento? Vou colocar
coloque somente 3 para a gente seguir com o nosso trabalho. Então eu te dou ali 4, 5 minutinhos para você escrever, rapidinho. E você vai colocando, porque todo jardim precisa de cultivo e todo jardim precisa de limpeza. Lembra? A palavra profética é ainda de Isaías 54. Limpe os terrenos. Tem momentos que você precisa limpar. Porque antes de você saber o que você quer, você precisa saber o que você não quer mais no seu casamento. Vamos admitir o que funciona ainda muito bem no seu casamento. E o que funciona, o que não está mais funcionando. O que precisa ser tratado. E a partir de hoje, vocês vão trabalhar juntos nessa reconstrução, na limpeza do seu jardim e no cultivo daquilo que ainda é muito importante, é muito saudável no seu casamento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai escrevendo. Escreva rapidinho. Bispo, mas meu marido não está admitindo, fala de você, ou minha esposa não admite isso, escreva você. E depois os dois vão conversar em casa. Vão trazer a luz. Lembra que um jardim, ele precisa, primeiro a semente ela precisa cair numa terra fértil. Você sabe o que é dizer uma terra fértil? Uma terra que floresce. Uma terra bem adubada. A palavra de Deus é uma semente. E quando ela cai numa terra fértil, num coração fértil, ela vai brotar. Então assim, ainda Paulo disse, Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus que fez crescer. Cada um tem a sua função. Você vai regando e as flores vão surgindo. E elas vão crescendo, pessoal, através de um sol, uma luz. Que quando nós falamos de luz, nós falamos de Jesus. E como nós falamos de Jesus, nós falamos de verdade. Então, quantas vezes nós oramos e nós pedimos, Senhor, traga luz às minhas trevas. Porque uma pessoa escura, uma pessoa que está em trevas, em meio a sentimentos, ela vive em um breu, em uma escuridão, ela não consegue enxergar nada. Mas a palavra de Deus é luz. E como uma planta precisa de luz, você precisa de luz para ver aquilo que está escondido. Então nós precisamos ver. O Senhor diz, olhe e veja. Ele diz isso para Jeremias, olhe e veja, porque muitas pessoas estão olhando, mas não estão vendo. E o Senhor está falando, olhe e veja. Veja. Nós precisamos ver o que o Senhor está fazendo. As plantas precisam de luz. As plantas precisam de água. E quando nós falamos de água, nós falamos do Espírito. Você precisa alimentar essas plantas, essas flores do seu casamento com o Espírito Santo. Jogue água. Enche de água. Adube a terra. A parábola ainda do semeador ali é aquela figueira que tinha sido plantada no vinhedo. Ele estava plantado no melhor lugar, mas não dava frutos. E o servo disse, Senhor, vamos cavar em volta e vamos adubar. Porque muitas vezes você precisa adubar, dar mais uma chance. Nós temos que dar mais uma chance. Quando nós vemos os discípulos conversarem, né, dizerem, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7? Não, 70 vezes 7. 70 vezes 7, você sabe o que é? Perdoar uma pessoa 70 vezes 7 por dia. Por dia. É muita coisa. Nem muita chega. coisa. Então, quais as suas flores? O que está funcionando bem no seu casamento? Dê o primeiro passo. Às vezes o seu marido não quer fazer, ou sua esposa não quer fazer, e faça você. Gente, você não pode sair do mesmo jeito que você entrou. Por favor, cada exercício é importante. Não deixe o orgulho roubar você.
Porque do jeito que está, você sabe que não está funcionando. E se você não fizer algo diferente, você não vai viver nada diferente. Se você não dá o primeiro passo, você não vai sair do lugar onde você está. E o primeiro passo é, como um GPS. O GPS, para te levar no lugar, no seu destino, ele quer achar a sua localização. Qual é a sua localização, pessoal? O que está bem, o que está mal. Esse é o momento de você escrever. O que está muito bem e o que está muito mal. Enquanto você escreve, olha o que a bispa escreve nesse trecho, que é muito profundo isso que ela escreveu. Se você vê o casamento como uma prisão, viverá com essa perspectiva. Mas se o enxerga com o olhar de Deus, com a perspectiva bíblica, então você honra, luta, investe e o seu posicionamento será diferente. Mesmo que você esteja ferido ou chateado com o seu cônjuge, você o perdoa. O casamento é uma aliança, não é um contrato. Uma aliança diz: eu estou dando tudo de mim para você, e tudo que eu tenho é seu, e tudo que você tem agora é meu. É por isso que vamos fazer tudo multiplicar a partir de hoje, e tudo é multiplicado. É comprovado por pesquisas sérias que casais unidos no mesmo propósito prosperam. Relacionamentos saudáveis é a fonte da felicidade. Deus ama a família, Deus ama o seu casamento. Agora vamos para o nosso quarto momento, oração a dois. Você vai pegar na mão da sua esposa e do seu marido. A Bíblia diz em Mateus 18, 19, se dois concordarem na terra, e você vai pegar este papel, essa dinâmica que você acabou de fazer, em nome de Jesus. Eu peço só que você permita que o Espírito toque no seu coração, porque eu vi alguns casais que não fizeram. Eu não quero que você perca essa oportunidade. Deus está mudando vidas. Deus está restaurando casamentos. Deus está entregando bênçãos paradas, travadas na sua vida, e fazendo sementes adormecidas brotarem no seu casamento e na sua vida financeira. Em nome de Jesus. Na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua família, em nome de Jesus. Eu peço que o marido venha orar pela sua esposa e a esposa orar pelo seu marido. E depois vocês oram juntos. Muitos casais conversam um pouco com Deus juntos. E a oração une lugares que palavras não conseguem alcançar. Então eu quero que neste momento, que seja por 2 minutinhos, mas eu quero que você ore pela sua esposa e esposa ore pelo seu marido, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus.
Algo que eu quero falar que para mim é muito importante e que a bispa, ela sempre está repetindo. Visão. A visão impõe disciplina. A visão diz que cabe o que não cabe, o que entra e o que sai. E o que não há visão, aonde não existe visão, o povo perece. A ausência de uma visão clara, de uma revelação, leva ao caos e à degradação moral em um casamento. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Provérbios 29, 18. Mas como é feliz quem obedece à lei. Saber o que quer para a sua vida, para o seu casamento, é ter visão. Eu estabeleci uma visão. Meu objetivo é encerrar os meus dias vestindo, né? Como diz aqui no livro, qual é a página que está? Não lembro aqui, depois o pessoal pega aqui a página, mas fala de visão. A bispa diz, eu decidi, as mulheres vão falar um amém violento aqui agora. Eu estabeleci uma visão, a bispa disse, meu objetivo é encerrar meus dias vestindo manequim 38. Amém! Quem concorda com essa oração? Amém! Eu ligo na terra. E ligo no céu. Que seja ligado nos céus. Em nome de Jesus. Ela tá nos ouvindo agora, gente. Dá um amém forte. Amém! 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 Você vai ter que estabelecer muitas coisas. O que você quer conquistar junto com sua esposa? E esposa, o que você quer conquistar com seu marido? Quais seus planos, seus objetivos? Qual é o seu foco? Qual é o seu propósito? Quantos livros você quer ler? Qual vai ser o corpo que você quer? A saúde que você... qual o final dos seus dias? Como você quer que esteja a sua saúde? O seu financeiro? Como você quer os seus filhos? Você precisa estabelecer a sua visão. O padrão do casamento deve ser bíblico. Isso não é um fato, mas isso é um fato, mas você já adotou para a sua vida e ainda mantém os padrões de casamentos fracassados? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem, bispo, olha, eu acredito que o casamento, o padrão que eu vi meu pai lidar com a minha mãe, é um padrão bom. Funcionou para eles? Às vezes não. Então, se não funcionou para eles, por que vai funcionar para você? Uhum. Você tem que fazer o que é diferente. Tudo que é diferente daquilo que o mundo prega está baseado na palavra de Deus. Sim. Porque o mundo, ele não fala para você sacrificar. O mundo fala para você ser feliz e não fazer o outro feliz. Você tem que ser feliz, viva como se fosse o último dia da sua vida. Isso não existe. É por isso que muitas pessoas estão se divorciando, estão no segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Porque não estão estabelecendo uma visão, não estabelecem aquilo que é importante para a sua vida. Renuncie pelo bem do seu casamento e da sua família. Um casamento não funcionará sem renúncias. E você tem a graça para isso. Além disso, seja admirável. Embora eu dizer eu te amo, tenha sua importância. Na minha visão de vida e experiência de Deus, a verdadeira prova de que alguém ama o seu cônjuge é quando essa pessoa não para de crescer, decidindo ser alguém admirável, decidindo ser alguém encantador, que quando chega aos 40 ou 50 anos, ela está melhor. É como aquele vinho, né? Uhum. Quanto mais tempo, melhor. Né? O vinho novo. O melhor está sempre no final. Uhum. O ideal bíblico é que o casal esteja sempre crescendo, ambos ansiosos para se encontrar ao final do dia, para que seja acrescentado aqueles momentos de intimidade, aqueles bilhetinhos que você deixa na casa, aquela mensagem durante o dia, você está bem, está precisando de alguma coisa, né? Aqueles momentos que parecem insignificantes, mas têm toda a significância, porque as coisinhas pequenas, é que fazem toda a diferença. Tanto que a Bíblia diz que as raposinhas é as que destroem a vinha. E você sabe por quê? Porque as raposinhas, elas vão comer nas raízes. E muitas vezes a gente não está vendo que as coisinhas pequenas que nós estamos deixando de fazer ou faltando à prática é o que está fazendo o meu casamento se esfriar e havendo um distanciamento entre os dois.
Sim. Assim como Jesus transformou a água em vinho, em um casamento, ele também pode restaurar o que parece perdido, acabado, sem jeito em sua vida. O melhor vinho foi guardado para o final. A alegria, a admiração, o amor, a renúncia, o respeito, a satisfação no casamento podem ser renovadas e até superadas, se assim você crer e acreditar. Quando se escolhe andar por fé, servindo o outro e colocando Deus no centro de tudo. Então, você está disposto a dizer sim de novo, mas desta vez com entendimento mais profundo e com uma decisão inabalável de proteger o seu casamento? A caminhada que você começará é uma que desafia a cultura atual e o chama para viver um casamento com pureza, com respeito e admiração, resgatando os marcos antigos, como o bispo Fernando, né, nos levou no segundo ato, né, a lembrar, né, a nos lembrar, né, lembre-se, né, da onde vocês, como vocês conheceram, o primeiro beijo, o primeiro encontro, ou seja, resgatando os marcos antigos, você aprenderá a estabelecer uma visão clara, com plena consciência do legado que deixará para os seus filhos, seus descendentes. E a direção do Espírito Santo lhe revelará o poder de um casamento sólido, firmado na palavra de Deus. O vinho novo que Jesus oferece está ao alcance de quem decide, dia após dia, resistir ao que corrompe e abraçar o que renova. Então, renuncie, se livre daquilo que está corrompendo o seu casamento e abrace aquilo que vai te trazer renovação, em nome do Senhor Jesus. E agora nós entramos no nosso quinto momento. O momento declaração de honra. Em Romanos 12, capítulo 12, versículo 10, honrai-vos mutuamente. Você vai falar uma frase e sua esposa vai completar essa frase. Você é importante para mim porque... E aí ela vai completar. Agora vai. Eu me orgulho de você porque... Temos que estar me olhando. O que eu vou fazer agora? Bispo, você me colocou em uma situação difícil. Por que você está fazendo isso, bispo? Por que eu vim aceitar isso? Não é para brigar. Não, que isso não. Vai sair todo mundo restaurado. O vinho novo, acabei de ler. Você vai olhar agora para sua esposa, o marido, você vai olhar para sua esposa, a esposa, você vai olhar para o seu marido. E para o nosso quinto momento de intimidade. Então vai pela primeira pergunta. Declaração de honra. A primeira pergunta. Você é importante para mim porque... Aí você vai falar. E eu vou fazer a minha parte aqui, você faz a sua, né? Cada um com os seus problemas aí.
Lembra, pessoal, as frases: você é importante para mim porque, eu me orgulho de você porque, e meu maior desejo para a sua vida é... Aí você tem que declarar e abençoar o seu casal, o seu cônjuge, né? A honra é um dos maiores restauradores da intimidade conjugal. Honre, porque aquele que honra é honrado. Finalizando, e aí você vem com aquele, dá beijinho. Se coloque em pé neste momento. Esse é um momento muito importante. E eu quero que você confie no que o Senhor está fazendo aqui hoje. O nosso sexto momento é baseado em Gênesis 2. O Senhor Deus plantou um jardim. Eu quero que neste momento você abrace o seu cônjuge, que nós possamos ficar ali 2 minutos, 2 minutos abraçados, bem apertado. E que você declare que Deus restaure as flores que secaram. Que Deus cure as raízes feridas. Vamos falar juntos, vamos falar juntos. Vou abraçar aqui a minha esposa, marido, sem aquela vontade de tirar rápido, sabe, aperte mesmo, sabe com as pontas dos dedos. Aperte o seu cônjuge, como nada seja possível separar vocês nesse momento. E você vai declarar, marido, esposa, que Deus restaure as flores que secaram no nosso casamento. Que Deus cure as raízes feridas. Que Deus arranque toda a erva daninha do nosso casamento. Deus arranque todas as ervas daninhas do nosso casamento. Que Deus devolva a alegria, Que Deus devolva a alegria, a amizade, a a cumplicidade, o amor, e o amor, o respeito, o respeito, a intimidade intimidade para o nosso casamento. para o nosso casamento. Que este jardim Volte a florescer para a glória de Deus, para a glória de Deus. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora que eu quero que você fique por 1 minuto abraçado, enquanto nós Fala que louvamos você essa é música. fácil e Eu quero que você difícil. diga a ela, Eu e complico, eu quero que você diga a ele simplifico. como ele é Paradoxo importante infinito, Sem já soltar. nem sei, mas Não o pode que soltar. digo eu só para sei. você. Este é um grande dia, é um dia de restauração. Que E Deus está nos dando uma oportunidade para tirar tudo aquilo que não funcionou e começar a plantar aquilo que funciona no nosso casamento. Esse é o seu momento. Viva o seu momento. Que te amo, eu te prometo mais de mim, eu te prometo estar aqui
até bem velhinhos, quando a vida e o tempo se enjoar de nós. Eu te prometo, meu amor, vou te levar por onde for. Minha melhor companhia é o seu jeito, o seu cheiro, o seu toque e a sua voz. Todos os meus dias são seus, todos nossos sonhos são de Deus, e Ele tá escrevendo a história mais bonita pra mim e pra você. Eu te prometo meu sorriso e talvez mais dois, bem pequenininhos, pode ser depois. Mas o que te prometo fica só entre a gente. Eu te amo hoje e amanhã vou te amar pra sempre. Falar de você é fácil e difícil, eu complico, simplifico, paradoxo infinito, já nem sei mais o que digo, eu só sei que te amo. Eu queria prometer o céu, o mar, o universo, as estrelas, ter ao seu dispor o entardecer da natureza. Eu só sei que te amo. Eu te prometo mais de mim, eu te prometo estar aqui até bem velhinhos, quando a vida e o tempo se enjoar de nós. Eu te prometo, meu amor, vou te levar por onde for. Minha melhor companhia é o seu jeito, o seu cheiro, o seu toque e a sua voz. Todos os meus dias são seus, todos nossos sonhos são de Deus, e Ele tá escrevendo a história mais bonita pra mim e pra você. Eu te prometo meu sorriso e talvez mais dois, bem pequenininhos, pode ser depois. Mas o que te prometo fica só entre a gente. Eu te amo hoje e amanhã vou te amar pra sempre. Agora, pode soltar, pelo amor de Deus, isso não é o momento. Sobe a mão de volta, homem. Eu quero que você tire a sua aliança e vamos fazer o nosso sétimo e último momento, a renovação dos votos. Tire a sua aliança, eu quero que você segure em sua mão, retirem as alianças e se olhem, cada um de frente para o outro. E nós vamos cantar o Pai Nosso nesse momento. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu
seja feita a tua vontade na terra e nos céus. Dai-nos o pão de cada dia e perdoa, Senhor, como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória pra sempre. Amém. 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 Eu quero que nesse momento você se comprometa hoje a trazer um novo vinho para o seu relacionamento. Esse vinho novo começa com a consagração dessas alianças, símbolo do matrimônio e fundamento do compromisso de amar e honrar ao outro. Que vocês tenham alegria de dizer o sim um para o outro mais uma vez em nome de Jesus. Meu Deus, eu consagro estas alianças, eu abençoo estas alianças. Meu Deus, eu creio, aquele que o Senhor uniu, homem nenhum separa. Que toda mágoa, que todo sentimento, que toda expectativa frustrada, que todas as palavras pesadas que foram lançadas, liberadas contra ele ou contra ela, nós quebramos, anulamos, cancelamos e destruímos. Eu declaro o favor de Deus sobre a sua vida. Eu declaro a graça do Senhor sendo multiplicada sobre você. E que você receba a vida, alegria, esperança. Que você veja o orgulho saindo e um coração ensinável, humilde e capaz de se doar pelo seu marido, se doar pela sua esposa e se tornando um só, uma só carne para a honra e para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Com a aliança do seu cônjuge na mão, eu tenho alegria de dizer, eu quero que você diga um para o outro, eu tenho alegria de dizer sim para você mais uma vez, até o resto das nossas vidas.
E eu recebo. Marido, você vai dizer, eu recebo você como minha esposa. E esposa, você vai dizer, eu recebo você como meu marido. Maridos, digam à sua esposa, você é a carne da minha carne. É a figura do Espírito Santo. Você é o presente que o Senhor me deu. A Bíblia diz que você é a coroa da minha vida. A honra. Sua presença traz honra e bênção para mim. Eu a amo e quero viver todos os dias ao seu lado, construindo uma grande vida que glorifica a Deus. Eu oro para que o Espírito Santo me ajude a ser o marido que você merece. Com alegria, coloco mais uma vez essa aliança em seu dedo que simboliza o nosso compromisso diante de Deus, em nome de Jesus. Eu coloco. Coloque, marido, a aliança na sua esposa. E dê um beijinho na aliança, não é na boca, hein? Dá um beijo na aliança. Tem que fazer o barulhinho, ó. Se não tiver o barulhinho, não valeu. Não valeu. Agora você, minha querida, com a aliança dele em suas mãos, olhando para ele, diga, mulheres, olhem para o seu marido e digam. Meu amado marido, eu tenho a alegria de dizer sim para você mais uma vez. Oro para que Deus me dê muitas outras oportunidades como essa. Você é o cabeça da nossa família, o nosso protetor, o meu amor. Você é o nosso provedor. A bênção que o Senhor nos deu. A mim e a nossa família. Eu agradeço porque eu o recebo como um presente do céu. E como esposa, oro para que eu possa edificar sua vida. Honrá-lo e dar a estrutura que precisa para ser o homem que foi criado para ser. Eu me comprometo a permitir que você seja o homem da nossa casa, cuidando de mim. Eu estou feliz em dizer que você é o homem da casa, é o meu homem, o homem da minha vida. Agora diga o nome dele. Eu o recebo como meu marido. Mais uma vez, coloque a aliança e dê um beijinho na aliança. Eu ouvi uns barulhinhos fortes aí, gente. Tá forte. Tá aqui, uns assim. Então, aprenderam muito bem. Uns 2 segundos aí, ó. Como foi o Messias aí, Vera? Foi demorado? Tá elegante o homem. Todos os homens estão. Eu achei que tá melhor, ele ganhou nessa. Eu oro que neste momento, Senhor, que alegria tenho a realizar essa renovação de votos. Eu abençoo, feche seus olhos neste momento, eu abençoo a sua vida. Em nome de Jesus. Eu abençoo os casais, eu abençoo as famílias, eu declaro um vinho novo sobre você. Em nome de Jesus. Eu declaro que esse vinho novo jorrará na sua vida. Em nome de Jesus. No seu casamento, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus. Que jorre vinho novo. Divisor que jorre alegria, que jorre paz. Que hoje o Senhor, os casamentos que sofreram com falta de alegria,
com falta do prazer, intimidade e Em comunhão, nome de Jesus. sejam restaurados. Seja restaurado. Eu declaro uma restauração na sua vida. Profetizamos Eu declaro uma restauração. restauração na sua fé. Em nome de Eu declaro Jesus. você se levantando hoje nome de e Jesus. todas as feridas que estavam Em nome abertas de Jesus. já Em foram nome de fechadas, Jesus, abençoe. fechadas, e hoje só são cicatrizes Unção nova, que vão poder contar unção histórias, fresca, mas para a não honra e a vão glória mais do teu doer. santo nome, Senhor. Em o nome Em do nome Senhor do Senhor Jesus, Jesus. em nome do Senhor Em Jesus, nome de Jesus. que as bênçãos do Senhor repousem sobre vocês, Em nome trazendo de Jesus, alegria, sobre a sua trazendo casa, paz, sobre trazendo a sua renovo. família, Ressuscita, sobre o seu Senhor, casamento. o que estava morto. Em nome de Traga Jesus. vida onde não há vida, Em nome e cada um se comprometa e o caminho da de felicidade Jesus Cristo. e a fé estejam alinhadas à sua palavra. Amém, Jesus. Porque quando Amém, Jesus. nos enchemos da sua palavra, cremos que o que o Senhor faz é bom. Amém. E com isso, meu Pai, Em nome de saímos do modo de sobrevivência para viver a plenitude que o Senhor determinou para o Amém, casamento, Jesus. Em nome de Jesus. e que tudo seja para a honra e para a glória do nome Senhor. do Senhor Jesus Em nome do Cristo. Senhor Nós Jesus. abençoamos. Em nome do Senhor Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.